68. Esse é o número de pessoas e empresas das quais o relatório final da CPI da Covid pede o indiciamento. O documento foi lido hoje no Senado e, como era de se esperar, sustenta que o governo federal foi omisso e negligente no enfrentamento da pandemia, não se preocupando com a vida dos brasileiros ao expô-los a risco concreto de infecção em massa. Uma das pessoas cujo indiciamento é pedido é Jair Bolsonaro, por ter cometido diversos crimes na pandemia, entre eles prevaricação e crime contra a humanidade. Foram 6 meses de trabalho da CPI da Covid. Nesse tempo, os senadores interrogaram mais de 50 pessoas e analisaram dados fiscais, bancários, telefônicos, contratos, além de documentos públicos e sigilosos. Hoje foi o dia mais esperado por milhões de brasileiros, da leitura do relatório final da CPI pelo senador Renan Calheiros, relator da comissão. O documento possui mais de 1000 páginas e deixa clara as irregularidades cometidas pelo governo Bolsonaro ao longo da crise sanitária. O governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Essas irregularidades têm como culpado principal Jair Bolsonaro. É por isso que o documento pede que ele seja indiciado por cometer 9 crimes. Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, que é quando alguém divulga, propaga ou anuncia a cura de uma doença de um modo não autorizado pela ciência. O relatório final da CPI da Covid também pede o indiciamento de Jair Bolsonaro pelos crimes de prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. O governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública, de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina. Com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina. O senador governista Marcos Rogério até tentou apresentar um requerimento contra o indiciamento de Jair Bolsonaro, mas o pedido foi negado pelo senador Omar Aziz, que disparou. Ele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Seria um contrassenso que esse mesmo Senado não pudesse investigar a conduta do presidente no âmbito das CPIs. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro a sua questão de ordem. Além de Jair Bolsonaro, o relatório final da CPI da Covid também pede que os filhos dele, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, sejam indiciados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.